Educação Sexual em Debate, nas ondas da Rádio Desk. Um programa ao vivo e interativo que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa do qual você pode participar, além de nos dar sua atenção, fazendo pergunta ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou pelo e-mail edusexradio@gmail.com. Esperamos por sua participação. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a FAED, e pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interfaces com as Tecnologias, etapa 7. Eu sou a professora Gabriela de Carvalho, membro da equipe de docentes que idealizou este projeto. Hoje, conversaremos com o professor Dr. Tito Sena, docente da FAED UDESC, que já esteve aqui conosco algumas vezes, há tempos, e está novamente, até mês passado ele esteve aqui conosco, e sempre nos traz temas muito importantes para as nossas reflexões e debates. Nós vamos falar hoje da pesquisa que resultou no seu livro premiado, denominado Sexualidade, Estatísticas e Normalidades. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Muita satisfação estar aqui novamente com vocês e ao público em geral também. Tenha um bom dia. Professor Tito, você poderia nos falar como surgiu o tema do livro? Qual a sua ideia central, seu eixo norteador? Bom, esse livro ele foi gestado já quando eu estava fazendo um curso de especialização em educação sexual, em 1996 para 97, e na ocasião, inclusive fui aluno da professora Sônia Mello, eu fiz um estudo, uma monografia, sobre as enciclopédias sexuais que foram publicadas na década de 70 e 80. E no meu estudo, naquela ocasião, eu percebi muitos aportes como referência a 3 estudos em especial. Um foi o Alfred Kinsey, que na década de 40 fez uma pesquisa com sexualidade humana. O outro foi ao casal William Masters e Virginia Johnson, que na década de 60 fez uma outra pesquisa em contraponto com a do Kinsey, uma pesquisa de cunho mais fisiológico, biológico, médico. E a terceira referência que se percebia muito nessas enciclopédias e guias e manuais de sexo foi a Sherry Hite, que na década de 70 também publicou 2 livros falando sobre o comportamento sexual masculino e feminino. Então, essas três publicações me causaram assim uma curiosidade que eu procurei aprofundar no meu mestrado e aprofundei na minha dissertação, e culminou com o doutorado. Aí sim, especificamente, eu pesquisei os livros, foram objeto de estudo dos livros e da presença, e o que me saltou aos olhos foi a presença das estatísticas como uma ferramenta para legitimar aquelas conclusões que estavam sendo apresentadas. Então, essas estatísticas foram quase que uma constante, né, em todas as 3 publicações, né, ao longo do século XX, e justamente não só esse uso da estatística, como também a forma como era apresentada a estatística, com comentários sobre o valor, os índices, os percentuais, né? Então, o que eu procurei justamente, em síntese, né, apenas para introduzir o tema, em síntese eu procurei verificar como é que essas sexualidades, elas passaram a ser, essas práticas sexuais, passaram a ser divulgadas como científicas
usando, no caso, o aparato estatístico para legitimar as conclusões e comentários, né? E com isso, a minha tese, se pode afirmar, é justamente o quanto padrões de normalidades passaram justamente a ser interpretados a partir dos números como, então, sendo, digamos assim, denominadores, né, de práticas anormais, normais, pouco normais, né? Então, as pessoas, na minha tese, eu apontei, e o livro procura trazer esses elementos, do quanto as pessoas se apropriam, então, dessas estatísticas que, de alguma maneira, elas se enquadram, né? Então, se eu falando nas estatísticas e normalidades, Isso. poderia falar um pouquinho de algumas dessas normalidades? Certo. Então, por exemplo, é muito comum e ainda contemporaneamente, bom, não há semana que não tenha uma estatística que não seja divulgada. O IBGE é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Mas só para dar alguns exemplos. Vamos supor que numa leitura você verifica se numa enquete, numa pesquisa, num estudo publicado pela Folha ou por uma revista, num semanário, enfim, aparece lá uma pesquisa dizendo que 80% dos homens casados brasileiros, eles são infiéis, eles traem a esposa. 80%, vamos supor, qualquer percentual. Bom, aí vamos supor que, junto com um contraponto a esse dado, diz que apenas 30% das mulheres são infiéis. Bom, então aquele homem que apronta, ele apronta, está dentro dos 80%. É normal, todo mundo apronta, né? Então é normal estar dentro porque os 80% é maioria. Então ele toma uma leitura do valor como sendo enquadradora, porque ele se enquadra como. E aí aquele que é 20%, ele não é, do ponto de vista matemático, estatístico, ele não é normal. Então, a minha análise é como que nós... E aquela mulher, por exemplo, que ela não trai, 70% não trai, aí tem aquela que... Bom, 80% dos homens traem, 70% das mulheres não traem, com quem que eles estão traindo, enfim. Aí se poderia caminhar para várias possibilidades interpretativas. Mas o que o livro procura trazer é justamente como que eu me aproprio de uma leitura... né, de um percentual. Vou dar outro exemplo bem banal. Eu não tenho Facebook, mas se você disser que 95% das pessoas têm Facebook, estatisticamente eu seria um anormal, porque eu não estaria dentro da curva da normalidade que se apregoa. E nós temos uma ânsia, parece que a nossa sociedade, e pega uma tradição muito estadunidense, de se atrelar a números. Números não mentem, mas eles enganam. Eles enganam. E eles podem remeter a certas interpretações extremamente equivocadas. Então, eu quero deixar bem claro que eu não critico a estatística descritiva. Aquela que faz um levantamento por exemplo, número de jovens que não usam camisinha, né, de garotas que não se protegem, né, não usam mecanismo de prevenção, aí faz uma estatística. Eu não critico esse tipo de trabalho estatístico descritivo. Eu critico a estatística inferencial, que é essa que procura generalizar um comportamento a partir de uma amostra que, por si só, ela é limitada, ela pode ser parcial, ela é restrita. Então, a forma como eu apresento no livro a crítica é no sentido de que essas estatísticas, de alguma maneira, elas remetem a uma classificação dentro de uma lógica binária. Ou é normal, ou é anormal, ou é certo, ou é verdadeiro. Então, se nos livros, nas publicações que eu verifiquei, né, traziam 70% das pessoas têm sonhos eróticos, tá? Então, um leigo, ou mesmo uma pessoa que lê, porque foram publicações divulgadas no mundo inteiro, são reconhecidas cientificamente, mas elas utilizam justamente uma ferramenta que é uma ferramenta que deve ser utilizada com muito critério, com muito cuidado, e que nem sempre um leitor pega esse dado percentual e faz uma leitura de que não pode ser generalizado e que é um dado circunscrito. Por exemplo,
Há um espaço nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nós temos o hábito de pegar, às vezes, determinadas estatísticas do século passado ou da década passada e fazer uma análise transhistórica, anacrônica. Então, eu procuro trazer esses elementos e até eu trago a história da estatística, como é que ela se constituiu. Também trago como que se formulou o conceito de normal e anormal, colando ao que é patológico. Então, o trabalho, a síntese do que eu procuro apontar modestamente, né, é justamente esse uso quase que obcecado, obsessivo, exagerado, sabe, da estatística, como se ela desse conta de confirmar, né, as enquetes, levantamentos e pesquisas. O que é muito constante, né, nos meios de comunicação, as pesquisas baseadas em dados. No caso que você falou, professor Tito, do discurso estabelecido através da estatística em relação à infidelidade. Então, se 70% dos homens, né, ficou padronizado como normal para o homem e normal para a mulher ser fiel. Exatamente. Assim tu poderia pegar qualquer dado estatístico, né, qualquer dado, e justamente o que eu procuro é trazer esses dados, esses valores, claro, não todos porque não daria conta na tese, né? Mas principalmente aqueles que de alguma forma atingem as práticas sexuais, as atitudes, os comportamentos. Lembrando que essas pesquisas elas foram feitas com uma faixa etária muito ampla. Todas as três, elas abrem um leque desde criança, no caso, o Kinsey estudou crianças com 4, 5 anos que já se expressavam sexualmente, por exemplo, que já tinham automanipulação. Então ele traz esses dados. Então vamos para 90% dos homens se masturbam, 10% não. Então como é que alguém se apropria desse 90%, que foi um dado que eu não estou questionando o dado. Sim. Tá? Eu não estou questionando a amostra, longe disso. Eu estou questionando o valor, a valoração que se dá ao dado, a interpretação que parece que ganha um status de que alguém vai então estar, se vai estar no 10 ou no 90, ou no 70 ou no 80, e principalmente quando esses índices são discrepantes, 90%, 80%. Claro que quando tu chega num índice 50%, metade faz isso, a outra metade não faz, aí parece que tu relaciona com esse dado de uma maneira mais equânime, digamos, que tu não se torna uma discrepância, um desvio padrão. Tá? Então, quando eu trago esse desvio padrão, eu resgato historicamente justamente porque que se tratou certas pessoas como pervertidas. Aquela pessoa tem um desvio sexual, aquela pessoa é uma desviante da sociedade. É um homossexual, só 10% da população é homossexual, então se atribui ao 90% serem heterossexuais. Então tu já trata de uma maneira binária o mundo homo se opondo ao do hétero, e já trata outro, o 90% é hétero, é que configura a normalidade, e o 10% que é homo é a anormalidade. Então o livro aponta justamente essa armadilha binária, antagônica, porque ela não é só binária, porque se ela fosse binária, né, e não fosse hierárquica, tudo bem, mas acontece que as pessoas parece que elas acabam lendo o percentual e fazendo um diagnóstico de si. Quer dizer, eu sou anormal porque eu estou no 5%, no 2%. E percentual é passível de ser, digamos assim, usado através de subterfúgios, através de levantamentos falsos, né? Enfim, manipulados, questionados, e o trabalho é esse. Né? É muito interessante, professor Tito, o teu trabalho. As pessoas leem, né, e reproduzem até nas redes sociais sem nenhum critério crítico, né? Isso. Já aquilo como uma verdade estabelecida. Quando você falou sobre os padrões, você trabalhou com Michel Foucault na sua Isso. Um dos, né? Eu trabalho também com George Canguilhem, com Irving Goffman,
Eu trabalho com muitos autores, claro que eu já disse várias vezes, eu não sou Foucaultiano, eu uso Foucault, assim como uso, porque eu vejo que essa produção, inclusive essa produção não é minha, ela é produção coletiva. Eu tenho a Sônia Mello aqui, eu tenho a Mara Lago, a Miriam Grossi, então as pessoas que tiveram uma certa interlocução, que foram dando pistas e caminhos, né, e que deram apoio, porque foi um trabalho muito cansativo. Eu tive, por exemplo, não tem a edição do primeiro relatório do comportamento sexual masculino em português. Eu tive que vasculhar, não tem, eu só achei uma versão em espanhol e foi uma luta para conseguir a versão, porque eu tive que ter autorização do primeiro relatório do Kinsey, que foi de 1948, não tem versão em português. Eu consegui um exemplar com muita dificuldade no Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul, e porque não tem. Então foi um trabalho assim, o relatório Kinsey sobre a mulher também é difícil encontrar, então procurei na internet e também procurei comentários para ler, para verificar se realmente eles são assim tão reconhecidos. E são mundiais. Você vê traduções em chinês, em língua francesa, em alemão, enfim, em várias línguas desses relatórios. Claro que cada um no seu meio. O Master Johnson é muito valorizado no meio da medicina, né, da psiquiatria, da medicina, né? E sobre as temáticas, você falou a questão da masturbação, que 90% elas se repetem nas enciclopédias. Elas se aproximam, curiosamente. Os dados se aproximam. Foi outra constatação que, na medida em que um relatório foi feito para contrapor outro, salvo alguns aspectos que quem elaborou o relatório não se preocupou, o Kinsey não se preocupou com os aspectos fisiológicos, porque ele procurou fazer um relatório um levantamento, né, no caso uma pesquisa, mais de cunho comportamental, sociológico, o que as pessoas faziam, o que elas julgavam como sendo anormais e foram aparecendo. Então, a questão, por exemplo, que nos Estados Unidos, na década de 40, certos comportamentos eram crime, entende? Quer dizer, trair a mulher era crime, entende? Praticar sexo extraconjugal, né, era crime, entende? Então, o Kinsey, ele desmistificou e desmitificou muitos comportamentos. Isso foi assim, valorizado muito pela própria imprensa, porque disseram que os relatórios deles eram polêmicos, porque mostraram comportamento sexual humano, de coisas que o americano não fazia, né? Então ele teve esse valor. Já o relatório do Master Johnson, que foi para trazer alguns aspectos que o Kinsey não considerou, trouxe outros percentuais. E a Sherry Hite, como feminista, claro, foi mais a minha tese traz essa questão o masculino e o feminino, quantos comportamentos parece que é permitido certas coisas ao homem e à mulher não é permitido, né? E as estatísticas mostraram isso. E não foi curiosamente, claro, mas as semelhanças, existem algumas variações, mas só não houve variações em alguns elementos, algumas perguntas, algumas atitudes, né, algumas práticas que o sucessor usou e que o antecessor não se preocupou. Né? Então surgiram algumas questões que foram levantadas pela Sherry Hite de cunho mais da prática sexual feminina, que o Kinsey nem se preocupou, enquanto que outros se repetiram. Né? Escreveste algum artigo sobre relações de gênero? Já. Em consequência dessa já. Foi em 2012 que eu escrevi justamente um artigo sobre isso. E aí eu peguei cada relatório, quer dizer, cada relatório desse gerou um artigo, porque justamente esses elementos, eles são muito ricos, né, para que a gente possa, na questão de gênero, partindo da questão de sexualidade, né, e todos os 3 relatórios, eles trabalham comportamento sexual masculino, comportamento sexual feminino, quer dizer, eles não trabalham comportamento sexual, quer dizer, tratam do casal, mas o casal parece que é o casal, mas vamos ver as sexualidades separadas. E como aparece a questão da orientação homossexual? Também foi levantada por todos os 3, e só que o Kinsey apresenta uma escala, o Kinsey traz um contínuo de práticas sexuais, em que ele divide, no caso, em 6 faixas, tá? De 0
totalmente heterossexual, de 0 até 6, no caso, totalmente homossexual. E aí ele trata alguns intermediários ali, que é ocasionalmente, incidentalmente. Já o Master e Johnson, o casal Master e Johnson, não. Eles defendem que existe a homossexualidade, a heterossexualidade como modelo binário, né? E a Sherry Hite trabalhou também com a questão das práticas homossexuais e heterossexuais, mas os percentuais em Kinsey, considerando esses homossexuais incidentais e ocasionais e frequentes, pouco frequentes, ele usa isso, chega a 46%, por exemplo. Então, em Kinsey, tu vê esse dado. Agora, já exclusivamente homossexual, ficou ali 9, 8, 10 em todos os 3 relatórios. É um dado que, inclusive... São levantamento meramente estatísticos? Meramente estatístico. Sem Isso, e justamente por ser meramente estatístico e com o universo estadunidense... Aí o que acontece? Aí alguns estudiosos, e aqui não vai a crítica aos estudiosos, usam como parâmetro. E aí sim, pegar esse parâmetro e aplicá-los, por exemplo, num outro contexto, num outro país, quer dizer, vale para a Índia, vale para o Irã, vale para a China, vale para o Brasil. Então já é um salto extemporâneo, anacrônico, né? E é justamente um dos aspectos que eu trabalho, né? Esse uso indiscriminado e abusivo. Não é uma crítica estatística assim como ferramenta, sim, não. Né? Professor, você poderia nos falar como surgiu o tema do livro? Qual a ideia central de seu eixo enunciador? Acho que o senhor já falou sobre isso, mas nós sabemos que a sua obra foi premiada, né? Nacionalmente. Poderia nos contar um pouco mais sobre... Qual o significado deste acontecimento? Olha, Gabriela, eu me sinto muito constrangido em falar, eu nem fui em Brasília receber esse prêmio. Por quê? Não fui, porque eu não sei, eu me senti... Eu tinha talvez outras prioridades, mas quando eu recebi, foi o Prêmio CAPES 2008, menção honrosa, na área interdisciplinar contemplando o tema, tá? Então, porque a CAPES faz uma divisão temática, sabe como é que é a CAPES, sim, em termos de fragmentação dos prêmios, né, por área, grande área, enfim. Então, eu quando recebi, claro, eu me senti reconhecido pelo trabalho, né, e pelo esforço e pela tese que já tinha ganho um prêmio aqui também, na UFSC, né? Por isso que ela concorreu ao Prêmio Nacional. Mas eu recebi com muita humildade e estendi a todos os meus colegas por terem contribuído, a Miriam Gross e a Mara Lago, por serem as minhas orientadoras, né? Mas eu não enalteço muito isso, não. Eu fico muito incomodado com essas coisas de prêmio. Aí a Miriam quis que participasse de um prêmio lá também, que a Embaixada dos Estados Unidos, aí eu também ganhei lá um registro lá, tá lá enfim, mas eu não vejo assim como sendo, é um livro que teve a contribuição de muitas pessoas, cada pessoa dessa eu devo a minha gratidão. Essa simplicidade do professor Tito é elogiável, né? E para quem não sabe, aqui o professor Tito, ele é professor da FAED, trabalha com a disciplina de psicologia, eu já tive a oportunidade de trabalhar juntamente com ele e sei o quanto ele é amado e querido pelos seus alunos, né, professor? Não exagere. E para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. Hoje conversando com o professor Dr. Tito Sena, da FAED UDESC, sobre suas importantes contribuições para a área da educação sexual. Hoje, repartindo conosco sua pesquisa que resultou no excelente livro premiado denominado Sexualidade, Estatísticas e Normalidade. Professor Tito, poderia nos dar uma visão sintética dos capítulos de sua obra, comentando-os rapidamente? Sim, rapidamente eu posso afirmar que eu primeiro, claro, faço um aporte teórico aos autores que eu já citei anteriormente, né, o Foucault, Canguilhem, Goffman, Durkheim e outros da área de sexualidade e gênero, né. Depois eu faço um capítulo onde eu trago os acontecimentos do século XX. Então, por exemplo, desenvolvimento tecnológico e como esses desenvolvimentos influenciaram na fixação da mulher que tinha participado na Guerra Mundial, na Segunda Guerra, e voltou ao lar cheia de apetrechos eletrônicos, né, e que ela se deslumbrou.
Também traço um perfil da linha cinematográfica, da postura da mulher, que ora era uma mulher perigosa, ora ela era tão assim cautelosa, cuidadora, né? Então, como é que o cinema representou a mulher ao longo desse século XX, né? Depois eu passo pela questão das leis e proibições sexuais nos Estados Unidos, fazendo um comparativo com o Brasil também. Falo da demografia, do surgimento da ciência demográfica e quanto ela contribuiu para a estatística. Outro capítulo que eu falo também é da questão da psicometria, dessas medições, assim, vamos medir. Parece que nós temos uma métrica, né? O número. Os números, eles falam por si só. Né? E fecho justamente com a análise dos 3 relatórios, trazendo essa crítica, né, à instituição de padrões de normalidades ou anormalidades por meios estatísticos. Claro, fazendo com que o leitor, de uma maneira muito simples, né, ele procure refletir sobre essa forma como nós temos de lidar com a estatística como se fosse ciência legitimada. Ela não legitima a ciência, ela legitima representatividade, mas não ciência. Né? Professor, comente, por favor, quais as suas reflexões mais significativas que o senhor espera das pessoas que lerem o seu livro? Bom, eu espero justamente que elas possam se indagar. Quando leem um texto, mesmo que simples, uma reportagem de jornal, uma revista, qualquer revista, mesmo uma revista que não tenha assim tanto acesso, mas uma reportagem pequena, vem um percentual, cuidado para não se enquadrar, né? Porque parece que a gente tem a tentação, poxa, tu não diz para ninguém, eu faço isso, mas então isso é normal, ou normal, né? Então é essa cautela que a gente tem, que eu espero que as pessoas tenham, né? Tá muito boa a nossa conversa, professor Tito, mas o nosso tempo tá terminando, então agora nós vamos um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Nesse quadro, nós solicitamos que os nossos entrevistados indiquem leituras, filmes, eventos relacionados ao nosso diálogo. Hoje nós pedimos que o professor Tito nos deixe alguns dados necessários para que os ouvintes saibam onde encontrar o seu livro. Bom, o meu livro, não é tão meu assim, eu repito, é produção coletiva, ele se encontra na Livraria Livros e Livros e na Livraria Catarinense. Mas também eu fiz doação aqui para a biblioteca da UDESC de 4 exemplares aqui na Central e tem 4 no Cefid e foram mais 4, então são 12, lá para o CELSE, lá onde tem o curso de enfermagem, né? E com relação a recomendações, eu recomendo o filme Kinsey, uma cinebiografia de 2005, é uma das cinebiografias assim, muito boas, tá? Também recomendo um filme Einstein do Sexo, que é um filme difícil de se achar, mas é do Magnus Hirschfeld, a história do Magnus Hirschfeld. E tem agora uma série que é Master of Sex, que fala justamente da vida do casal William Master e a Virginia Johnson, que faleceu no ano passado, e somente agora que foi autorizado a divulgação, porque a Virginia Johnson morreu. E é uma série muito boa, claro que tem todo um aspecto do romantismo, da relação dos dois, mas vale a pena, traz aspectos relacionados à pesquisa. Tá? Muito obrigada, professor Tito, pelas dicas, por sua brilhante entrevista conosco, mas o nosso programa chega ao fim e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e pedir para que você faça as suas considerações finais. Bom, eu é que agradeço a oportunidade, né? Não é uma divulgação de livro, é apenas o relato do conteúdo do livro, né? Gostaria que pudessem, inclusive, se tiver alguma crítica, mandar para mim. Eu acho que tem a oportunidade de dialogar com o leitor, nem sempre a gente tem, né? E também aberto a críticas, né? Eu acho que eu gostaria que as pessoas que lessem um livro pudessem contactar para que a gente dialogasse e conversássemos. Daí a dica, ouvinte. Livro do professor Tito Sena, Sexualidades, Estatísticas e Normalidades, que eu acabei de ganhar um exemplar e vou me deliciar. Então, gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30, nesta mesma Rádio Desk. Você poderá também ouvir os programas exibidos anteriormente no site da Rádio Desk, no espaço do nosso programa. Nós vamos ficando por aqui. E vocês continuam com a programação da Rádio UDESC FM. Obrigada pela atenção. Educação Sexual em Debate.
Conteúdo: professoras Sônia Mello, Vera Marques, Patrícia Mendes e Gabriela Dutra. Produção e roteiro: Zuca Campanha. Realização: Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da Universidade do Estado de Santa Catarina.